Delícia da minha vida. Tamanho é documento? Eu que te pergunto, tamanho é documento? Depende, cada caso é um caso. Se o cara não tem mais nada a oferecer, o cara não tem talento nenhum, habilidade nenhuma, a única coisa que ele tem é um pênis, e é só isso que ele sabe usar, o tamanho vai importar. Agora, se o cara é habilidoso, faz um sexo oral inesquecível, o cara é um cavalheiro, o cara é carinhoso, o cara... Putz, cara, o menor dos problemas vai ser o tamanho do pênis dele. É que muitos homens ficam na neura de qual que é o tamanho de pênis perfeito. E o que é um tamanho normal de pênis? Legal, assim, bacana. O meu é normal, né? Isso é uma delícia, amor. Olha lá. Olha só, o que é considerado normal, gente, mais ou menos, que vocês vão achar por aí, é um pênis de 12 a 18 centímetros ereto, certo? Aí tem uma condição chamada de micropênis, que é um pênis que tem até 5 centímetros. E existem os que são muito mais avantajados, aí você bota quantos centímetros você quiser. O que a gente quer falar pra vocês é o seguinte, cara, desencana de tamanho de pênis. Da última vez que a gente fez um vídeo falando sobre pênis, assim, o assunto borbulhou demais, porque muitos homens parece que não têm a segurança do tamanho do seu pênis. Homens com 14, 15 achando que o pênis está pequeno e está suficiente demais para agradar as mulheres. Eu acho que o homem sofre muito bullying por causa do pênis. Você acha? Muita sacanagem, muita brincadeira. Cientificamente, a masculinidade do homem, ela vem do pênis e do que o cara faz com o pênis dele, certo? O homem é muito genital. Então, o que me diz que eu sou homem? O meu pênis e o que eu faço com ele. Isso até estraga alguns momentos nas relações, porque o homem vai direto ao ponto. Como ele é genital, ele só vê vagina e pênis, vagina e pênis, penetração. E aí ele não trabalha pouco. Então por isso que muitas mulheres às vezes reclamam, pô, era grande demais, mas não sabia usar. Ou tipo, era pequeno, mas sabia usar, que era uma beleza. O que eu tenho para falar pros caras é que eles podem usar outras formas de prazer, de dar prazer. Isso é muito relativo. E as mulheres hoje estão muito carentes, né? As mulheres não querem só pênis. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente vê nas mensagens que a gente recebe nos directs, nos inbox, no WhatsApp, que elas querem mais o carinho, a carícia, as preliminares. Então o pênis é um fator importante? Pô, é sim. Importa para as mulheres? Importa sim. Mas é saber usar o pequeno, o médio ou o grande pênis. Mas não é o fator determinante. Ter um pênis grande ou normal não significa que o cara é bom de cama. Aliás, no nosso vídeo sobre homem bom de cama, que é um cara bom de pegada, em momento nenhum a gente mencionou o tamanho de pênis. A gente falou da capacidade do cara de envolver a mulher, do cara ter atitude, do cara ter pegada, do cara saber fazer preliminares. Visivelmente, para a mulher, muda? Muda. Para todas? Não sei se para todas. Para algumas muda. Para você muda? Para algumas muda? mudas. Para mim muda. Sim. Um pênis muito grande não é atraente porque, putz, vai me machucar. Um pênis muito pequeno não seria atraente inicialmente, por quê? Vamos entender o prazer da mulher, tá? O órgão de prazer da mulher é o clitóris, ou seja, não importa o tamanho do pênis. O que importa é o estímulo que você vai dar pro clitóris. Só que algumas mulheres têm muito prazer na penetração, em se sentir penetrada, em se sentir possuída. E quando o cara tem um pênis muito pequeno, a mulher não tem essa sensação de penetração, não tem esse atrito, não tem essa entrada. A gente tem que pensar no comprimento e na largura. Eu acho que o pior é o pênis fino. Por quê? Porque a mulher não sente essa pressão da penetração. Principalmente se estiver muito lubrificada. Né? Principalmente se estiver muito lubrificado. E o que acontece? O fato do pênis, do comprimento do pênis, não importa tanto. Por quê, gente? O assoalho pélvico, que é a parte que tem pressão, que é a parte sensível ali da vagina, ele está uns 3 centímetros da entrada da vagina. Ou seja, qualquer pênis penetra nessa região do assoalho pélvico. E lá no fundo da vagina, gente, o útero, aquilo ali não tem sensibilidade. Então não faz sentido. A mulher não sente prazer com o pênis entrando até o fundo da vagina dela e batendo no útero. E não existe isso. Isso deve ser coisa de filme pornô que o homem fica vendo e aprende tudo errado. Olha o mal que o pornô faz. Aí o cara acha que socar a mulher lá no útero dela vai dar prazer pra ela. Não vai. Talvez ela vai ter até um desconforto. Só que o clitóris tá aí. O resto do corpo tá aí. Tá tudo aí. Agora, me fala uma coisa. Existe tratamento para aumentar o pênis? Se você digitar aí no Google como aumentar o pênis, vocês vão achar 1 bilhão de coisas. Vocês vão achar cirurgias que não dão muito certo.
Por exemplo, às vezes o cara quando engorda, parece que o pênis dele fica menor. Por quê? Porque a gordura tampa um pouco. Uma parte do pênis ela tá um pouquinho mais para dentro. Então, quando o cara engorda e toda aquela região do púbis fica mais gordinha, parece que o pênis diminui. Uma cirurgia é fazer uma lipo nessa região para que o pênis saia um pouquinho mais. E aí dá para aumentar até uns 2 centímetros, mais ou menos. Essa diferença, ela faz diferença, sem ser visivelmente, na hora de fazer o ato? Cara, pra mulher, honestamente, eu acho que isso não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. É mais uma questão de autoestima do homem. É mais uma questão visual do homem também, de autoestima, e visual da mulher. Da mulher não, 2 centímetros, a não ser que seja um cara numa situação de micropênis. Que aí um cara que tem 5 centímetros de pênis, 2 centímetros a mais vai fazer muita diferença. Um cara que tem 15, 16, não, 18. 10, 12. Acho que deve ter muitos caras medindo agora com a reguinha na mão. Aí. Não tem, gente. Eles têm que primeiro deixar o pênis ereto para poder medir. Então, gente, olha só. E aí tem outras cirurgias. Tem uma cirurgia que ela solta um ligamento do pênis e aí ele cai um pouco mais, ele vai um pouco mais para fora. Só que o que acontece? Ele pode não conseguir levantar tanto. É um outro problema. Para que sofrer, ter risco de infecção, do negócio dar errado, do pênis ficar deformado por conta de 1,5 centímetro? Gastar dinheiro. Gastar dinheiro. O lance é desencanar com o tamanho do pênis. Aprender a usar o pênis, aprender a achar a melhor posição. Se o pênis é muito fino, a melhor posição é de conchinha. Ele deita de conchinha, fecha as pernas, de ladinho, porque aí o atrito é maior, o atrito vai ser maior. Lembrando que o que dá prazer para as mulheres são preliminares bem feitas, né? E um pênis bem colocado, bem encaixado, movimento legal, bem lento, bem mais devagar. Importante que o tamanho do pênis. Quando eu falo bem devagar, gente, é no começo, porque existe também algumas mulheres mais que é um negócio mais que quer mais pegada, mais selvagem, pressão. Então, nesses momentos aí, realmente parece pro homem que falta. É a sensação que falta, pô, tô dando, e a mulher não tá sentindo. Não tá sentindo. Essa é a sensação que passa. A mulher geralmente não fala isso pro cara. Então, aí tem alguns segredinhos. Porque assim, a impressão que dá é que o homem acha que o pênis pequeno tem pouca potência de penetração. Exatamente. Não é isso? Tem alguns produtinhos, algumas coisas que você usa que vão aumentar o fluxo sanguíneo do pênis. Tudo que existe aí, desenvolvedor, umas bombas para poder puxar, produto para passar, remédio para tomar, eles não vão aumentar o tamanho do pênis de fato. Eles vão fazer com que o pênis se encha mais de sangue e o homem tem a sensação de que o pênis fica mais grosso, que ele fica maior, mais firme. Eu uso os produtos de vez em quando que ele deixa mais rígido, né? Isso. Mas não é que ele cresceu mais, é que ele fica mais... momentâneo. É momentâneo. É legal. Rápido. Se o cara tem um pênis pequeno, ele pode usar essas coisas para se sentir mais confiante. Não vai fazer tanta diferença para a mulher, mas o cara vai se sentir mais confiante. Para a mulher, tem uma outra coisinha que é mais interessante, que é a capa peniana. Você já usou uma capa peniana? Não, amor, nunca usei, nunca precisei, não. Olha só, gente, mas todos posso usar para falar para os caras aqui. Todos os homens podem usar uma capa peniana, independente do tamanho. Aqui para os homens que têm um pênis mais fino é interessante. É uma solução, tá? O que é a capa peniana? É como se fosse uma camisinha, isso aqui é mais grossa, geralmente é de silicone, ou tem vários materiais. E você veste ela no pênis e ela tem várias texturazinhas em volta que vão deixando o pênis mais grosso. Algumas até aumentam um pouquinho o tamanho do pênis, tem uma glandezinha assim e aumenta o comprimento do pênis, mas todas elas aumentam a largura. Algumas são menores, assim, tem 5, 6 centímetros, que é só para você colocar na base do pênis. Algumas têm vibradores. Qual o problema disso, do cara colocar isso? O cara já não gosta de usar uma camisinha. O cara vai querer colocar uma capa que vai fazer com que ele sinta menos ainda. Pro cara que pensa na mulher, que trabalha com a mulher, uma das coisas que mais a gente tem visto nos comentários e nas mensagens as mulheres querem ser mais possuídas, mais desejadas. Não é só soca, mete. Então os caras têm que parar de se preocupar com isso, com o pênis, e trabalhar melhor as mãos, masturbar mais, tocar mais, deslizar as mãos pelo corpo inteiro, né, dos pés à cabeça, usar bem os lábios, a língua, a boca inteira. Isso vai facilitar para o homem que quer dar prazer para a mulher. Agora, para o homem que é egoísta, tanto faz ele ter o pau grande, como o pau pequeno, como o pau médio, que não vai adiantar muita coisa. Então, o ideal é deixar de ser egoísta. Deixando de ser egoísta, a mulher vai sentir prazer e todos os dois vão ser felizes. Porque você vai gozar de todo jeito, com um pau pequeno, com um pau médio e com um pau grande. Mas na hora do vamos ver,
Na hora do relacionamento, o tamanho do pênis não é o que vai definir, a não ser que o cara tenha o pênis muito pequeno. E para a mulher sentir a penetração já é muito importante. Mas aí você vai usar uma capa peniana, você vai usar um produtinho para você sentir ele mais firme, mais grosso. O lance é saber usar o que tem. Não é o tamanho, é como que o cara usa aquilo, é o movimento, é a posição, é o que você fala, amor, é o olhar, é a pegada, é o envolvimento. Quando o pênis é menor, a posição de 4 e a posição da mulher em cima são posições que dão mais profundidade de penetração. Imagina um cara com pênis grande fazer uma posição de 4. Inviável. A mulher vai ficar com medo de descer ali, com medo de... E mulher com medo não goza. Mulher com medo não goza. Mulher com dor não goza. Mulher com trauma goza menos ainda. Então o cara que tem pênis grande tem que achar uma posição em que a mulher consiga fazer o movimento. E ele tem que tomar cuidado com essa penetração. Ele pouco tem que trabalhar, completa. né? Tem que deixar a mulher trabalhar, porque se ele ficar nesse... Outra coisa interessante para quem tem um pênis pequeno. Sexo oral. Muito mais fácil de fazer. Muito mais prático de fazer. As mulheres do que gostam num mais, cara né? que tem um pênis muito comprido. Se não engasga demais, né? Exatamente, gente. Aí fica aquela situação constrangedora, né? Com ânsia ali na hora e nem é gostoso fazer. Então eu acho que tem que acabar com esse tabu, com esse mito do tamanho. E o lance é saber usar e saber conquistar uma mulher, saber seduzir uma mulher. Vamos ser felizes com o que tem, né? Não dá pra ficar dando ouvido à conversinha, nem à piadinha. Ninguém respeita relacionamento, casamento, sexo. As pessoas levam tudo de uma maneira muito zoeira. Tudo que a gente tenta fazer aqui é trazer verdades, é quebrar mitos e falar de maneira séria, de maneira responsável.